Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo básico de mediunidade com um tema muito importante sobre a psicografia. Você conhece bem a psicografia, sobre a psicografia? Já fez análise de uma carta psicografada? Nós vamos ver isso hoje. Vamos aproveitar muitas informações importantes de Kardec dentro do Livro dos Médiuns. Então estamos iniciando nesse tema 20 dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Essa aula 53, o nosso estudo sobre psicografia. Vamos pedir então que os anjos, nossos anjos guardiões, nossos protetores, os bons espíritos estejam presentes, nos ajudando, nos intuindo, para que possamos fazer esse estudo com o espírito da letra. E sempre abrindo nossos corações, porque o Mestre Jesus está iluminando a todos nós, não é verdade? Vamos lá então, nosso estudo 53, psicografia. Então Kardec inicia o capítulo do Livro dos Médiuns que fala sobre a psicografia, com uma explicação bem simples, que podemos entender também do porquê dessa escolha mais funcional de comunicação pela maioria dos espíritos. É o que nós mais vemos, assistimos pessoas comentando nos diversos centros espíritas, às vezes na televisão, em programas, sobre psicografias diversas, até mesmo de espíritos famosos, ou outras psicografias apenas das comunicações que se tem no dia a dia lá do centro espírita, na reunião mediúnica, no tratamento de alguns espíritos sofredores, em que eles passam também a comunicação através da psicografia, solicitando auxílio. E nós podemos compreender então pelo que Kardec colocou no item 178, que eu vou ler para vocês para que possamos fazer uma análise juntos. Kardec escreveu o seguinte: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele devem tender todos os esforços, porquanto permite que se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Então, esse é o motivo pelo qual nós conseguimos entender, então, do porquê dessa escolha mais funcional de comunicação pela maioria dos espíritos. Porque nesse estabelecimento de comunicação com os espíritos, essas relações, elas são tão contínuas e regulares que parece que, mesmo sendo escrita, é uma conversa de um com o outro. Então, com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele, que os espíritos revelam melhor sua natureza, seu grau de aperfeiçoamento ou sua inferioridade. E Kardec diz isso porque existem muitas psicografias de espíritos atrasados, muitas psicografias de espíritos que possuem a mesma moral que nós, e aquelas mais importantes que precisamos levar mais a sério, que são de espíritos superiores, com a moral muito mais elevada. E é isso que nós devemos verificar pelo crivo. Não é fazer um julgamento, vamos dizer assim, julgar o espírito, mas analisar aquela psicografia. Nós vamos até fazer isso hoje, para que possamos entender melhor o porquê dessa necessidade, dessa análise, desse julgamento não do espírito, mas da escrita, da mensagem, para que a gente possa compreender melhor se é uma mensagem para todos, se é uma mensagem ou uma comunicação de um espírito sofredor que está ali tentando obter ajuda, auxílio, para que não venhamos a confundir com uma mensagem para todos, não é verdade? Nós já temos aí grandes médiuns como Divaldo, Raul Teixeira, o Chico, que já deixou muita obra, muita coisa escrita que nem tivemos tempo de estudar tudo. Tem muita coisa para ser estudado ainda, que não vamos conseguir terminar nessa existência nossa aqui terrena, dessa vez. Então, de que adianta nós trazermos mais mensagens e dizer que são superiores, que são instruções de espíritos?
nós já temos muitas instruções. As mensagens que chegam até nós podem ser mensagens consoladoras de algum parente, de alguma comunicação, né, que por acaso veio de lá para cá, porque também não é mais motivo para ficarmos evocando espíritos. Isso não se faz mais necessário. Agora, é claro que a evocação ela sempre ocorre, às vezes, de maneira indireta, por um pensamento, por um desejo seu incontido, né, que você às vezes quer, né, até mesmo pelo médium que tem muita vontade de evocar determinado espírito, pode acontecer de vir, mas pode vir também um espírito enganador, um brincalhão, né, um zombeteiro, como se diz. Então tem que se ter muito cuidado. Então essa facilidade que se encontra para exprimir através desse meio revela seus mais íntimos pensamentos e nos faculta julgá-los, tá vendo? E apreciar-lhes o valor. Se é um valor elevado, se é um valor semelhante ao nosso, que nós mesmos poderíamos dar aquela mensagem, se é um valor inferior, um espírito sofredor que está precisando, pedindo ajuda. Então, para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver pelo exercício. Quando ele fala isso, eu me lembro que em muitos centros espíritas, alguns médios que são médios aprendizes, né, que já passaram por todo o estudo, um estudo regular, estão sempre com a doutrina na ponta da língua, vamos dizer assim, né, o evangelho, que é muito importante. E eles agora estão lá treinando para poderem participar de uma reunião mediúnica séria. E a maioria trabalha com a psicografia. Então o que vai ocorrer? Um médium mais experiente, né, um dos médios mais experientes da casa, geralmente colocam esses médios iniciantes para fazerem psicografias, e os espíritos vão encaminhar a eles espíritos mais atrasados, porque é ali que nós vamos ver se eles vão conseguir controlar o seu animismo, se eles não vão se envolver com aquelas mensagens que não são de espíritos superiores, porque o trabalho no centro espírita, nós já vimos isso desde o início do nosso estudo, que o médium é o primeiro socorrista. O trabalho no centro espírita é de socorrer o espírito sofredor, não é de ficar recebendo mais mensagens de instruções de espíritos elevados. Isso nós já temos muita. O Emmanuel fez um trabalho fantástico com os evangelhos. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, João, as cartas de Paulo. Nós temos instruções do Espírito de Emmanuel aí para diversos versículos do Novo Testamento. Então, cabe-nos agora trabalhar para ajudar os espíritos sofredores. É claro que de vez em quando, de repente, um espírito de lá se comunica para cá, mandando uma mensagem para alguém que está muito triste porque perdeu um parente, um amigo, um irmão, né, seja lá quem for, e às vezes o espírito de lá para cá manda mensagem, mas não cabe a nós ficar fazendo evocações. Nós sabemos que as evocações às vezes ocorrem assim, de modo indireto, né, pelo pensamento, que a pessoa às vezes deseja muito e o espírito acaba escutando e manda mensagem, pode ocorrer também. Mas não é mais a hora de ficarmos fazendo evocações. O trabalho do médium é de primeiro socorrista, nós já vimos isso. Então, nós temos que Kardec ele classifica essa psicografia em consciente, psicografia consciente, semimecânico ou mecânico. Então vai depender do grau de consciência do médium durante o processo da escrita. Nós vamos analisar essas três: a psicografia mecânica, a psicografia semimecânica e a psicografia consciente. Nós vamos fazer uma análise aqui para podermos entender o que Kardec, porque ele separou. É claro que tem mais, porque vai depender do grau de consciência de cada um, né, de cada médium, nesse processo de escrita. Na verdade, eles vão se mesclando, mas esses três são os mais importantes,
que a gente pode analisar. Mas antes eu quero trazer para vocês uma observação importante. Porque já que estamos falando de psicografia, eu não queria trazer somente o estudo que nós encontramos ali no Livro dos Médiuns. Eu quis trazer uma comprovação que nós temos científica da psicografia. Um pesquisador da Universidade Estadual de Londrina, Carlos Augusto Perandrea, ele estudou 400 cartas psicografadas por Chico Xavier em diversos transes mediúnicos. Então, utilizando essas mesmas técnicas que se pode avaliar uma assinatura para banco, que a polícia faz investigação, né, ali da escrita, da autenticidade, o poder judiciário, né, a grafoscopia, né, essas mesmas técnicas ele se utilizou para analisar essas 400 cartas. E Perandrea comparou a letra padrão dos indivíduos antes da morte e depois das cartas psicografadas, chegou à conclusão de que todas as psicografias que ele estudou possuem autenticidade gráfica daqueles referidos mortos. Você vê a importância dessa pesquisa que nos trouxe a confirmação científica da psicografia de Chico e, por sua vez, da existência do plano espiritual, da continuidade da eternidade do espírito, vamos dizer assim, né? Da imortalidade do espírito, melhor dizendo. E ele é da Universidade Estadual de Londrina. Nós temos, mais recente, um outro fato que eu estou relatando aqui também, que é muito importante também nós comentarmos, que foi em 2008, uma pesquisa científica nos Estados Unidos por cientista da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Goiás. Essas 3 universidades aqui do Brasil, juntamente com mais 2 universidades dos Estados Unidos, da Pensilvânia e a Universidade Thomas Jefferson. Então eles utilizaram recursos da neurociência moderna. Ali foram medidas as atividades cerebrais de 10 médiuns brasileiros saudáveis enquanto psicografavam. Então nós vemos aqui uma dedicação desses cientistas de trazer a verdade à tona, ou provar que é tudo uma fantasia, que podia ser ilusões, que podia ser alucinações, mas eles se utilizaram de equipamento científico, do melhor. Então nós vamos ver aqui que os cientistas constataram que durante os transes psicográficos, aquelas áreas menos ativadas do cérebro dos médiuns foram aquelas que eram mais ativadas quando qualquer pessoa escreve em estado normal de vigília. Então, quer dizer, quando você está escrevendo sem mediunidade, essas áreas ficam iluminadas, ficam mais ativadas. No caso dos médiuns na psicografia, né, o ocorrido foi que essas áreas não ficaram iluminadas, não ficaram ativas, comprovando que não eram eles que estavam escrevendo. Então, foi um experimento muito importante. Então, conforme colocou aqui, ou seja, as áreas relacionadas ao raciocínio, ao planejamento e à criatividade, elas não estavam sendo acessadas. Então, sendo que os textos psicografados resultaram mais complexos do que aqueles produzidos em estado normal de vigília. Além disso, a pesquisa registrou textos psicografados de médiuns que produziram mensagens espelhadas, escritas de trás para frente. Você teria que colocar no espelho para poder ler a mensagem. Redigiram em línguas que não dominavam bem. Descreveram corretamente ancestrais daqueles cientistas que os próprios cientistas diziam desconhecer, entre outras coisas. Então tiveram vários fatos comprovados ali. E para tais cientistas, os resultados de pesquisa são compatíveis com as hipóteses de que os médiuns defendem, as de que a autoria dos textos psicografados não seriam deles, mas sim de espíritos comunicantes. Veja a importância de mais um experimento científico recente, comprovando a psicografia, trazendo à tona o plano espiritual,
para que todos possam realmente compreender. Então nós temos também uma outra mais antiga, em 1990, que foi da Associação Médico Espírita de São Paulo, né, que foi realizada uma pesquisa em 45 cartas psicografadas por Chico e consideradas autênticas pelos destinatários, concluindo que as evidências da sobrevivência do espírito são muito fortes. A vida, olha, são médicos que fizeram essa pesquisa e concluíram isso. As evidências de sobrevivência do espírito são muito fortes. A vida é uma fatalidade, segundo o depoimento desses 45 companheiros que se expuseram por inteiro, revelando as nuances de suas personalidades através das mãos humildes do medianeiro. É importante também nós termos em nossa consciência, nós somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação, acreditamos no plano espiritual, na continuidade, na imortalidade do espírito, né? Nesse ser consciente, com esse atributo da inteligência, né? Pertencendo ao espírito. E você tem os resultados aí, não só as psicografias, mas outros efeitos físicos até. Mas a maioria que não é espírita não acredita. Então esses experimentos, esses relatos, eles nos ajudam muito. E nós temos um caso aqui que acredito que muitos conheçam, mas eu resolvi colocar aqui porque estamos falando de psicografia, para ampliar o nosso conhecimento com essas observações que para mim são importantíssimas, sobre Humberto de Campos. Então vamos rever aqui um caso que ocorreu, que foi esse caso do Humberto de Campos, em 1937, 3 anos após o seu falecimento, né, porque ele era tipo um repórter, um escritor. E 3 anos após seu falecimento, várias crônicas e romances atribuídos ao escritor começaram a ser psicografados por Chico Xavier. Entre outras obras, a que a gente mais conhece, né, da Federação Espírita Brasileira, né, quem nunca ouviu falar de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas no ano de 44, a viúva de Humberto de Campos ingressou em juízo, movendo um processo contra a Federação Espírita Brasileira e contra o Chico Xavier, no sentido de obter uma declaração por sentença de que essa obra mediúnica era ou não do espírito, que se fosse do espírito Humberto de Campos, confirmado, ela queria os plenos poderes, os direitos autorais, o dinheiro que tivesse rendendo ali das obras, né, não seriam mais destinadas a obras sociais, mas sim ao bolso dela, vamos dizer assim. Então, nesse caso afirmativo, ela obtivesse os direitos autorais da obra. Então, o assunto causou muita polêmica e durante um bom tempo ocupou espaço nos principais periódicos do país. E a autora, Dona Catarina Virgolino de Campos, foi julgada carecedora de ação proposta, ou seja, o direito de ação não foi exercido. Ela não conseguiu. Mas mesmo assim, por sentença de 23 de agosto de 1944, o Dr. João Frederico Mourão Russell, o juiz de direito, em exercício na 8ª Vara Civil do antigo Distrito Federal, ele decretou o direito de ação não exercido. Mas mesmo assim ela recorreu dessa sentença. O Tribunal de Apelação do Distrito Federal, do antigo, né, Distrito Federal, manteve, né, essa sentença, né, do Dr. João Frederico. Então, tendo sido relator o ministro Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa. E o que aconteceu? Mas nesse período, Humberto de Campos, ele acabou mudando para o pseudônimo de Irmão X. Por isso que nós vamos encontrar muitos livros aí psicografados por Chico, como o Humberto de Campos como Irmão X. Então vamos lá, o médio passivo e mecânico. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu quis trazer essas informações aí porque acho que são importantes, já que estamos falando de psicografia. Então o médium mecânico,
ou médio passivo. Se verifica quando o lápis está colocado na mão do médium, frequentemente é atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agita convulsivamente e batem na mesa de modo colérico. Ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser o senhor de si. Então, de repente vem essa força, domina o braço, a mão e o médium. Não, eu sei que o movimento não é meu. Mas esse movimento colérico não é de um espírito também muito superior não, pessoal. Então, digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos, tá vendo? Os espíritos superiores, eles são constantemente calmos, dignos, benévolos. Se não são escutados convenientemente, eles se retiram. E aí esses outros espíritos imperfeitos se tomam lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando o objeto, que é a mão do médium, serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Mas nós temos aqui que entender que médium passivo ou médium mecânico. Então, quando atua diretamente sobre a mão, o espírito que lhe dá o impulso de todo, independente da vontade desse último. Ele se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para assim ele acaba. Então, nessa circunstância, o que caracteriza esse fenômeno do médium passivo ou médium mecânico é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se caracterizado médium chamados passivos ou mecânicos, médios mecânicos, ok? Então é preciosa essa faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. O animismo ali é praticamente zero, vamos dizer assim. Continuando o nosso estudo, vamos analisar uma carta famosa de Chico. É interessante a gente mostrar essa análise aqui, porque muitas das vezes o médium recebe uma psicografia e acha que a psicografia é muito importante, mas esquece de avaliar o conteúdo. Se não me engano, a Ivone do Amaral Pereira, ela tinha um baú cheio de psicografias, de livros prontos para serem encaminhados para a editora, para alguma editora independente, seja que fosse, para serem impressos. E depois que ela já estava com aquele baú cheio, o espírito mandou ela queimar tudo. Falou que aquilo era só um treinamento. Imagina, ainda bem que ela foi humilde o suficiente para se desfazer daquele trabalho todo, mas ela contou isso. Ela relatou essa situação. E enquanto nós vemos muitos dos médiuns receberem psicografias aí que às vezes são de espíritos sofredores, apenas querendo se comunicar na reunião mediúnica para serem atendidos. Ou então pode ser um espírito zombeteiro que apareceu ali. E o médium não se dá conta disso, porque ele não teve aquele treinamento que deveria ter tido. Geralmente, na casa mediúnica, quando você tem um médium iniciante, ele é treinado assim, ele fica ali fazendo psicografias que são analisadas, né? Depois de que são realizadas, são feitas e são descartadas, porque são apenas para que o médium possa ver, olha, você está recebendo psicografias de espíritos imperfeitos, porque ali o médium é o primeiro socorrista. E aí você vai ver se aquele treinamento para que ele não caia no animismo, para que ele não caia numa obsessão simples de um espírito ali que possa tentar fazer com que ele se ache grande, né? Engrandecido pela psicografia. É muito cuidado. Então, nós vamos ver aqui como analisar uma psicografia. Então, é mais fácil pegar uma do Chico, que a gente sabe que é autêntica, né? E nada melhor do que essa daqui, do menino que se despediu da família morto aos 3 anos depois de cair de uma bicicleta. Muitos conhecem essa psicografia, esse caso, né? Esse estudo, né? Vamos dizer assim. Muitos conhecem. Quem não conhecer, vai conhecer agora.
Então esse pequeno Rangel teria escrito uma carta à mãe, Célia, e ao pai, Aguinaldo, psicografado por Chico Xavier 1 ano após a sua morte. Então, 1 ano depois, ele morreu aos 3 anos. Então, quando ele completaria 4 anos, escreveu uma carta. Como morreu antes de ser alfabetizado, sua carta traz uma caligrafia de traços infantis. Então, nós vemos que a continuidade do espírito lá ainda como criança, porque não é como muitos pensam assim, você era um espírito adulto, né, que se preparou, fez um planejamento reencarnatório, reencarnou, aí morreu pequeno, aí quando retorna adulto de novo, aquele mesmo espírito antigo, porque não deu certo a encarnação. Não, deu certo a encarnação. Só que ele morreu aos 3 anos, foi necessário. E aí há uma continuidade ali no plano espiritual, até ele poder reencarnar novamente. Vão cuidar dele, né? Porque o espírito está passando ainda por essa fase em que ele se encontrava. E veja, 1 ano depois, ele ainda como criança, lá no plano espiritual. Então ele não sabia, ele desenhava as letras, tá vendo? Então a mãe lembra que antes do Chico ler a carta de Tetel, que era o apelido de Rangel, né? Um apelido que não é muito comum para Rangel, uma Tetel. Em uma reunião do Centro Espírita da Prece, em Uberaba, um médium ao seu lado lhe disse para a mãe, né? Seu filho está aqui, correndo, e a toda hora vem lhe abraçar. Agora ele está escrevendo a carta com a ajuda do avô, informação mencionada na mensagem escrita por Chico. Se não for assim, o espírito fica perturbado. Ele ainda se sente criança e sente saudade, né, da mãe, do pai, de todos. Então, ele escreveu: querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com vovó Lia, sou eu, Tetel. Estou com meu avô Lico e com a minha tia Gilda. Vovô me auxilia e escreve porque estou aprendendo. Me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia ler. Aqui nós colocamos as letras, né? A letra A é desse trecho aqui, do Tetel. A letra B, desse que fala avô Lico. A letra C, da tia Gilda. A letra D, da tia Lé. Para a gente poder analisar, essa aqui é a cartinha. Será que é uma carta verídica? Como é que a gente vai poder analisar isso? Conversando com os parentes, né, com quem recebeu a carta e verificando alguns detalhes com relação ao médium. Então nós começamos aqui. Primeiro detalhe, lá na letra A, que é o nome Tetel. O apelido do pequeno Rangel era Tetel. O Chico não tinha como saber isso. Volico também era como Tetel chamava o seu avô materno. Ele também não tinha como saber. Então, Manuel Diniz, morto em 79, que presidiu o Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico em Pedro Leopoldo. Tia Gilda era uma tia do pai de Tetel, Aguinaldo. Ela morreu em 54. O próprio Aguinaldo nem se lembrava quase dela. Porque ela faleceu quando ele tinha apenas 4 anos. E Tetel, claro, não a conheceu. Então o pai de Tetel tinha 4 anos quando a tia Gilda faleceu. Então não tinha como Chico saber disso. Tia Lê era uma amiga da família que estava na reunião no dia que supostamente o espírito Tetel teria escrito a carta, né? Então quando Tetel escreveu a carta, ele viu a tia Lê e comentou, né, que ela estava ali presente. Então esses pontos que foram analisados comprovam a veracidade da mensagem, junto com quem recebeu, e analisando o médico que não conhecia, não sabia desse apelido Tetel, não sabia do Volico, da tia Gilda, da tia Lê. Tá? As cartas psicografadas, geralmente as trazem impresso, conforme falou ali, a letra desenhada, porque ele era criança. Então traz a caligrafia de cada espírito, quando da última permanência dele no planeta Terra. Agora, dando continuidade, né, nós falamos um pouco dessa análise da psicografia de Chico Xavier, que
É muito importante nós entendermos por que precisamos utilizar o crivo da razão, para verificar a autenticidade da mensagem. Nós vemos que essa carta não foi uma carta dedicada a todos. É uma carta de um espírito que estava mandando, não através de uma evocação. Ele resolveu mandar a mensagem de lá para cá. Mas a mãe em pensamento devia estar evocando ele, vamos dizer assim, né, indiretamente. Mas o Chico não invocou, não chamou, vamos chamar o espírito de Tetel, conforme a mãe dele está aqui pedindo. Não. Ele simplesmente foi lá, a mensagem vem de lá para cá. Bom, nós falamos do médium mecânico e do médium passivo, né, que é aquele que não tem consciência. Agora o médium intuitivo. No item 180, Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns que a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por esse nome designamos o espírito encarnado. Então a alma, deixando bem claro, Kardec deixou bem claro, vamos usar a alma como espírito encarnado. Então a alma, sob esse impulso, dirige a mão e essa dirige o lápis. Então notemos aqui uma coisa importante, que é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Então a alma pertence àquele corpo. Então nossa alma pertence ao nosso corpo. Não tem como nós nos desligarmos do nosso corpo totalmente, porque o corpo vai morrer. Não tem como o espírito ocupar todo o nosso corpo, porque já está grande parte ocupada por nós. Então ele vai dominar alguns aspectos através do perispírito de comandos pelo cérebro, permitido pelo médium. Então, e aqui nesse caso, domina mau grado seu e lhe imprime a sua vontade. Nesse caso aqui, do médium intuitivo. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Então ele ainda está semi-consciente. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite, que é através das imagens. Então o médium recebe uma imagem e o seu cérebro tem que processar essa imagem e traduzir através da escrita. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Por isso o treinamento, para que o médium intuitivo não imprima totalmente o seu animismo. É claro que vai ter, Kardec aqui colocou numa condição ideal, mas ainda vai ter um pouco de animismo, conforme o Chico trazia em muitas cartas dele. Mamãezinha, papaizinho, é uma coisa do Chico, mas ele não alterava o conteúdo importante da mensagem. Tá? Isso chegou a ocorrer. Então é possível reconhecer esse pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Então, aquele médium intuitivo sabe que aquele pensamento não é dele. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos da capacidade do médium. Então ele pode estar escrevendo sobre um assunto que ele desconhece. Conforme Chico escreveu recebeu muita mensagem, livros que ele escreveu de André Luiz, falando sobre fótons, sobre coisas, e ele não conhecia. Tá? Então nós temos aqui que o papel do médium mecânico é o de uma máquina, que é aquele que nós vimos, que ele não é consciente. Já o médium intuitivo, esse que nós estamos estudando agora, age como faria um intérprete. Então este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele de certo modo. Né? Então vem aquela imagem e ele precisa compreender. E para traduzi-lo fielmente, e no entanto, esse pensamento não é seu, apenas já atravessa o cérebro. Tal precisamente o papel do médium intuitivo. Nós já falamos aqui em uma aula passada aí da psicofonia que ocorreu algo semelhante, que ele vê a imagem de um pato, era o sobrenome do espírito Duke, mas ele não conseguia traduzir aquela imagem para Duke. Então ele só lembrava do pato. Pode acontecer. Agora,
Então nós falamos dos médios mecânicos, né, dos intuitivos, né, e agora o semimecânico. Semimecânico, ele sente que na sua mão, uma impulsão é dada, malgrado o seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que está escrevendo. Então ele é um médium mecânico que tem consciência, então é considerado semi-mecânico. Ele não é totalmente passivo. Então, à medida que as palavras se formam, ele vai escrevendo. Esses tipos de médios são mais numerosos, é o que mais existem por aí. Tá? Tem um outro item aqui que são médios inspirados. Eu resolvi colocar, tá no item 182, que eu achei muito importante também. Porque isso acontece com a maioria. Lembra que Kardec falou, todos somos médiuns? Se todos somos médios inspirados. Tá? Vamos dizer assim. E no item 182, Kardec fala sobre isso. Todo aquele que, tanto no estado normal, como no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria de médios inspirados. Às vezes você tem uma ideia e uma solução que você fala, nossa, de onde me veio essa ideia, essa solução? Então a inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem, ou então para o mal, que tem muita gente, depende da moral. Nós estamos falando em escala espírita, nós estamos em provas e expiações, nossa moral não é tão elevada assim. Então, porém, procede principalmente daqueles que querem o nosso bem e cujos conselhos muito a miúde cometemos o erro de não seguir. Ocorre também isso. Que fala, ó, vem uma intuição, não segue esse caminho, mas você vai assim mesmo e aí acaba se dando mal. Então, ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E é assim que eles, as mais das vezes, são médios sem o saberem. Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração não faz mais do que uma evocação. Acaba, viu, a evocação sem que você perceba. Tá? E isso ocorre, por exemplo, nós temos no passado aí, antes da formação daquela equipe para fazer a bomba atômica, nós temos relatos aí de Einstein, de outros cientistas, que quando se descobriram lá na Alemanha essa energia nuclear, era justamente para você ter uma geração de energia quase que infinita, né? Uma energia muito grande para você alimentar máquinas, não era para gerar uma bomba. Energias que poderiam ser utilizadas conforme é utilizado hoje em dia na medicina, né? Naquela gama-câmera que faz um escaneamento de alguns órgãos utilizando a radiação. Né? Igual naquelas usinas nucleares para gerar energia elétrica. Então acabou que pelo mal, né, já que se estavam se inspirando no mal, receberam também as outras ideias ruins, né, e acabaram desenvolvendo para o lado ruim, infelizmente, né, quando uma coisa não era para ser desse jeito. Então, meus amigos, espero que vocês aproveitem bem esses relatos aqui que eu trouxe para vocês. A referência é o Livro dos Médiuns, a segunda parte, o capítulo 15. Leiam esse capítulo, que tem muita coisa importante ali. Eu não pude trazer tudo aqui para vocês. Sabe que nosso estudo é apenas um comentário aqui em vídeo. É para vocês darem continuidade depois, lendo os livros, lendo as referências, buscando em outras obras espíritas, não só dentro da codificação. Aqui eu trouxe também essas cartas, esses comentários das cartas. Eu peguei essa ajuda na editora Abril, lá, das cartas inacreditáveis de Chico Xavier, psicografou. Está aqui o link, quem quiser copiar depois e ler, porque lá tem a reportagem completa, muito interessante. E eu quero desejar que todos continuem aí bastante iluminados, né, em seus corações, pelo amor e pela paz do Mestre Jesus. Que todos possam
continuar aí fazendo seus estudos e não desanime, porque nós temos muita coisa ainda para ver pela frente, tá bom? Um forte abraço.